a falsa luz, os falsos profetas, essa história já vem de longe, muito longe no nosso passado, até mesmo antes do nosso tempo, até mesmo antes da nossa civilização. Nós podemos até alçar essa história com o arcanjo Metatron, que para muitos é dado como um grande anjo, um grande arcanjo do bem, mas na verdade Metatron, juntamente com os Anunnakis, que eram os reptiloides, que subverteram e causaram um verdadeiro vilipêndio genético no DNA da humanidade, eles juntos, em conjunto, eles nos mantiveram numa prisão de conceitos, numa prisão genética e numa prisão onde os códigos, os códices metatrônicos, eles vieram a nós intervir geneticamente a ponto de inverter o nosso corpo de luz. O nosso corpo de luz sendo invertido, a nossa Merkabah, ela fica obstruída para a ascensão. Ela fica presa na roda de Sansara. Então o que eles fizeram, né, manipulando geneticamente e invertendo os códigos do nosso corpo de luz, Metatron, Anunnakis e toda aquela escória galáctica que parasita a nossa civilização e até várias outras civilizações, eles conseguiram nos manter num looping contínuo de rodas de nascimentos e mortes, para que a gente não pudesse sair desse círculo vicioso, um círculo vicioso que serve de alimento luxo para Metatron, para Anunnakis e todos aqueles que estão se utilizando da parasitologia. Bom, se não fossem confederados sirusianos, Sirius A, eu já falei isso num outro vídeo, veja os vídeos anteriores, em que eles manipularam a favor da gente, fazendo aquele contrafluxo que os Anunnakis, quando haviam nós diminuídos geneticamente. E eles colocaram, né, eles conseguiram, aqueles que nos ajudaram, sirusianos, Sirius A, andromedanos e outros confederados, para nós ajudarmos a nós libertarmos da roda de Sansara, desse círculo vicioso de alimento dos parasitas. Eles evoluíram dentro do nosso genoma o centrosoma luminoso. Esse centrosoma luminoso, ele vai descaracterizar a perdas de 10 fitas genéticas que nós havíamos, não perdidos, mas elas foram aplacadas. Nós éramos integrados a pelo menos 12 fitas genéticas. A um alto rango de frequência, essa genética nos leva a esse rango superior, né? Então nós tínhamos um rango de pelo menos 12 fitas, 10 foram aplacadas. Então, para nossa evolução continuar, nós temos que repor essas 10 fitas, né, para que a gente possa atingir a frequência da libertação novamente. Esse centrosoma luminoso não repõe 10 fitas, mas ele repõe uma fita muito especial, que é o próprio centrosoma luminoso, que a Confederação Sirusiana e Andromedana enxertou para nós libertar. Então, antes nós tínhamos 12, sendo 10 mais 2. 10 que foram aplacadas, 2 que sobraram.
e que os Anunnakis ficaram se aproveitando disso o tempo todo. Apenas dessas duas. Agora nós temos uma, mais as duas. Então antes nós tínhamos 10 mais 2 igual a 12. E agora nós estamos naquela realidade de apenas duas. O centrosoma luminoso é um número mágico de 1 mais 2. Só que 1 mais 2 não é 3 nesta genética. Essa fórmula genética, ela corresponde 1 mais 2 igual a 12. 1 mais 2 igual a 12. Porque o centrosoma luminoso é uma fita muito especial, que corresponde àquelas 10 fitas que foram aplacadas. Certo? Então isso vai ser a nossa libertação genética, a nossa libertação daquela prisão de conceitos também. Bom, e nós temos também a questão dos falsos profetas, que eles estão preconizando a Terra plana. A Terra plana vai manter a sua consciência na Idade Média. A Idade Média é aquela idade em que nós estivemos conectados a um padrão muito inferior de consciência. E nós ficamos presos na evolução. E é isso que eles querem continuar fazendo, utilizando o mesmo estratagema de te prender naquela consciência reduzida. Além disso, esses falsos profetas, eles estão preconizando, da mesma forma que preconizam que a Terra é plana, eles também estão dizendo que eles têm as chaves para essas cidades perdidas. Cidades perdidas onde lá nós teremos contato com civilizações perdidas, civilizações que são superiores à nossa, e lá nós encontraremos a nossa redenção. Isto é puro mercantilismo mitológico. Eles estão vendendo passeios turísticos a essas cidades, supostas cidades como Eldorado, como Ratanabá e tantas outras. De fato, até pode existir Eldorado, pode existir Ratanabá, e de fato, realmente, civilizações perdidas, né, anteriores à nossa, que contêm informações superiores e mais elevadas que a nossa civilização atual, elas de fato existem. O que não é positivo são essas pessoas vendendo peixe, né, para aquelas pessoas que acreditam que eles são os únicos que sabem aonde se localizam estas cidades perdidas. E são os únicos também profetas que, ao te levarem lá, na suposta cidade perdida, vão te mostrar a redenção. E eles vão te cobrar caro, porque isso é puro mercantilismo. E muitas pessoas desavisadas que querem ascensionar, que querem se libertar dessa matriz, elas irão acreditar nesses falsos profetas sedutores. Eles são vendilhões do templos modernos. Eles vendem pedras, supostas pedras milagrosas, supostos cristais milagrosos, supostos objetos milagrosos, e eles cobram muito caro por isso. Novamente, o mercantilismo mitológico. Eles estão cobrando muito caro por coisas que não existem. E se existissem e fossem boas, elas seriam dadas de graça. Porque o que é bom para a humanidade não pode ser mercantilizado. Uma coisa é você cobrar por uma terapia, cobrar pelo seu tempo, né, que você dispõe a algumas pessoas, mas você enriquecer, né, às custas da crença de pessoas que são ingênuas, pessoas que estão desavisadas, isso é puro negativismo, isso é falso profetismo. Nós temos também, dentro desses
falsos profetas, pessoas utilizando a terapia Reiki de forma que não é saudável. O Reiki em si, ele possui instrumentos e yantras, né, que são os seus símbolos. Esses símbolos e esses yantras reikianos, em si, eles não são nem positivos nem negativos, né? Mas as pessoas que estão orientando é que podem orientar as pessoas que fazem cursos reikis, sim, de forma ou negativa ou de forma positiva. Da mesma forma que as pirâmides são uma tecnologia, os obeliscos são uma tecnologia que foi perdida da humanidade, que somente os iniciados conhecem os verdadeiros propósitos dessas tecnologias, desses instrumentos, pirâmides, todas essas coisas que foram retiradas da nossa cultura, porque foram apenas utilizados pelas elites, elas não são em si coisas negativas. Nem pirâmides, nem obeliscos e nem símbolos reikis são negativos. Mas as pessoas que estão mercantilizando o reiki de maneira mitológica, estes são negativos. Já houve, logo no início que o reiki foi implantado no Ocidente, algumas décadas atrás, havia aquele mito de algumas pessoas de orientação negativa que vendiam símbolos de mestre reiki por até $20 mil, o equivalente a 100 mil ou mais reais, 100 mil reais ou mais. Então isso era a forma de orientação negativa que foi atribuída ao reiki. Mas nós podemos fazer qualquer tipo de terapia, assim como o reiki, assim como qualquer outra terapia, usando todos os seus instrumentos, todos os seus yantras, todas aquelas simbologias, toda aquela semiótica, de forma que nós possamos orientar as pessoas positivamente. Iremos cobrar como terapeutas zelosos, terapeutas éticos, mas não criarmos uma mitologia em cima de algo milagroso. Todas aquelas pessoas que utilizaram o reiki e outras terapias para fazer milagres, elas estavam conectadas a reptiloides, a demônios. Aqueles que fizeram milagres com o reiki são pessoas conectadas com demônios, não são pessoas de orientação positiva, porque o reiki não é milagre, o reiki é uma terapia. O reiki é uma fraternidade amorosa e não mercantilismo mitológico, e não uma orientação negativa, e não um milagre. Nós temos também o símbolo Yang, Yin e Yang, aquele símbolo, né, do tal, que está sendo utilizado de maneira errada. O que hoje nós chamamos de símbolo Yin e Yang é, na verdade, uma redução do verdadeiro símbolo Tai Chi Tu. O Tai Chi Tu verdadeiro é um símbolo bem mais complexo. E no século da dinastia Ming, que foi a dinastia Ming, foi entre o século 14 e 17. Foi neste século que o símbolo Yin e Yang, ele foi tergiversado. A dinastia Ming era uma dinastia muito fechada, muito virada ao nepotismo, muito virada a mostrar que a China era o centro do mundo. Então, entre o século 14 e 17, eles reconfiguraram o símbolo verdadeiro do Tai Chi Tu para o símbolo Yin e Yang que nós conhecemos agora. E esse símbolo é um circuito fechado, ele não é um circuito aberto. O circuito fechado a que eu me refiro é o mesmo circuito fechado
que os códigos metatrônicos e os Anunnakis, eles nos impuseram para que a gente fique justamente no círculo vicioso do Sansara. O símbolo Yin e Yang, quando utilizado com outros símbolos, virtudes, aquelas virtudes aquelas 8 virtudes, né, que o Tao chinês, o Tao Te Ching preconiza, aí ele se torna um símbolo aberto. Mas, sozinho, o Yin e o Yang, ele é o circuito fechado, ele é o códice de inversão da nossa Merkabah, da mesma forma que os códigos metatrônicos o são. Então, utilize esses símbolos de maneira a que você vá se utilizar ele como uma orientação positiva. Pesquise, eu vou mostrar aí o verdadeiro símbolo Taishitu, que foi anterior ao século XIV. A dinastia Ming, ela realmente, malgrado todos os seus esforços para salvar a China do controle mongol da época, ela se fechou demais e ela reconfigurou a sua simbologia de maneira muito fechada também. Porque esse é o risco que a gente corre quando a gente se fecha para o mundo. E foi isso que aconteceu com a dinastia Ming. Eles tergiversaram o símbolo que hoje muitas pessoas estão cultuando. Utilize estes símbolos, mas utilize de maneira correta. Saudações do seu co-viajor.